Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a atividade é de geografia. Nós vamos falar sobre a vinda dos imigrantes para o Brasil. Como nós estamos trabalhando em geografia a formação da população brasileira, esse tópico é muito importante, porque a nossa população basicamente foi feita desses povos que vieram de fora para o Brasil, porque na época do descobrimento, aqui no Brasil só haviam os indígenas. Então, a mistura desse povo que veio de fora do Brasil é que formou a nossa população até a atualidade. Então, logo no início do nosso capítulo ali, da nossa atividade, lá na página 15, eles começam a falar sobre isso, que quando acabou a escravidão no Brasil, teve uma mudança na questão econômica, porque as pessoas começaram a trabalhar, mas para realizar o trabalho elas precisavam receber um salário, elas precisavam ser remuneradas. Esse novo sistema promoveu o desenvolvimento do território brasileiro, porque muitos trabalhadores ganhavam o seu salário e com isso eles tinham dinheiro para aumentar o seu consumo. E aí, em consequência disso também, os empregos foram aumentando, porque se precisava de mais produtos, a indústria tinha que continuar produzindo, mais pessoas trabalhando. Enfim, e em função desse aumento no sistema econômico, o Brasil começou então a incentivar que muitos imigrantes viessem para o nosso Brasil. A gente já viu isso. Nós já estudamos sobre essa questão do incentivo que o governo promoveu para que as pessoas de fora do Brasil viessem para cá. Aí, esses povos, quando foram chegando até aqui, trouxeram com eles a sua cultura, né, o seu jeito de desenvolver a alimentação, os seus costumes, tudo que eles já estavam acostumados a fazer nos seus países. Quais foram as populações que vieram numa grande quantidade? Os alemães, italianos, asiáticos em geral, portugueses. Aqui, quando a gente fala em asiáticos, entram os chineses, os japoneses, toda essa população. Então, eles vieram para cá atrás de melhores condições de vida, mas também ajudaram a formar a nossa população, que é hoje atualmente tão diversificada, né? Tão diversa. Na página 16, ele traz para nós essas duas imagens aqui de como que era essa chegada dos imigrantes ao Brasil. Então, a gente já sabe que todos eles vinham de barco. Esses barcos eram muito, vamos dizer assim, grandes e sempre estavam lotados. Aqui é a chegada desses imigrantes lá da Europa em 1908, lá no Porto de Santos, em São Paulo. Aqui já é a chegada de imigrantes holandeses em 1952. Então, esses povos todos trouxeram para cá técnicas econômicas diferentes. A gente já viu que eles trouxeram a pecuária, porque na época o Brasil não existia boi, era outro tipo de animal que existia aqui. A questão do comércio, da indústria, tudo que já tinha sido desenvolvido na Europa, eles foram trazendo para o Brasil. E a gente vê também lá na página 15 ainda duas imagens diferenciando para nós, porque a gente fala às vezes emigrante e imigrante, mas tem diferença? Tem diferença. Os emigrantes são aqueles que saem de um país para morar em outro. Então aqui a gente tem o exemplo lá de um imigrante, do emigrante japonês. Ele está saindo lá do Japão e ele vai morar no Brasil. Então, quando ele sai do Japão para vir morar no Brasil, ele é um emigrante, porque ele está saindo do país dele de origem para ir em outro. Quando ele chegar aqui ele está saindo lá do Japão. Quando ele chegar aqui no Brasil, muitos imigrantes japoneses estão chegando. Então, quando ele chega num outro país, naquele país que ele está chegando, ele vai ser um imigrante. Então, foi o que aconteceu conosco aqui. Muitos imigrantes vieram para o Brasil. Então, olha aqui a diferença. Nós já estudamos até essa diferença bem no início do ano. Emigrante. Lembra que nós fizemos uma atividade lá na quadra sobre isso. Emigrante, pessoa que sai do seu país de origem e vai para outro país para trabalhar, estudar, entre outros motivos. E o imigrante é a pessoa que chega num país estrangeiro, que é o que aconteceu com todo mundo que veio da Europa para o Brasil. Aí a gente está dizendo
na página 16 ainda está mostrando para nós que o povo brasileiro ele é formado por essa mistura de todos esses povos que vieram até aqui. Mas isso não acontece em outros países, como é o caso do Japão, da China, da Polônia, porque as características da população é a mesma. Então aqui a gente tem, olha, um time de voleibol japonês nos Jogos Olímpicos de 2016. E se vocês observarem, olha, todos têm as mesmas características físicas, né? Eles são muito parecidos. Não é o que acontece no nosso país. Por que isso não acontece no nosso país? Por causa dessa grande diversidade de povos que vieram morar aqui, de várias nacionalidades diferentes. Então formou um povo muito diverso, diferente do que acontece no Japão. A partir daí, então, nós vamos responder as nossas atividades. As nossas atividades vão estar lá na página 17. Nós vamos fazer só a número 1 e a número 2, tá? A número 3 é com um material de apoio, mas nós vamos fazer só na próxima aula de geografia. Então, o que a gente tem na número 1? A gente tem um quadro aqui da artista Tarsila do Amaral. Ela pintou essa obra de arte aqui. E o nome dessa obra de arte é Operários. E nessa obra, ela quer demonstrar essa diversidade da população. Se você observar, cada pessoa tem uma característica diferente. Cor de pele, cor de cabelo, formato do rosto, dos olhos, enfim. Ela demonstra essa diversidade das pessoas que trabalham no Brasil, mas ela demonstra a diversidade da população brasileira, certo? Então, observando essa imagem, vocês vão responder a essas duas perguntas. A primeira, nesta obra de arte, podemos afirmar que há pouca diversidade nas características físicas das pessoas representadas? Explique. Há pouca característica? Não, né? Há muitas características, há uma diversidade imensa, como a professora acabou de citar para vocês, cor de pele, cor de cabelo, tipo do cabelo, formato do nariz. Então aqui a gente não pode afirmar que há pouca, há muita diversidade das pessoas que estão representadas. Como são chamadas as pessoas que vieram de outros países para morar no Brasil? Quem chega de outro país aqui é chamada de imigrante. Aí, o número 2 é um caça-palavras. Vocês vão encontrar aqui alguns nomes de alguns povos que vieram como imigrantes para o Brasil. Então, é só encontrar, ó, aqui eu já achei um, ó, japoneses, tá vendo? Então, vocês vão encontrar diversos nomes aqui nesse caça-palavra desses povos, então, que vieram como imigrantes para o Brasil e aqui se instalaram para ter uma vida melhor, tá certo? Então, a atividade vão ser esses dois exercícios ali na página 17. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar chamando a professora. Uma boa atividade para vocês e até mais!